Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo em mais uma aula. Vamos iniciar nossa aula da semana de ciências, falando sobre a ciência da natureza e suas tecnologias. Né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre descrição dos fenômenos meteorológicos. Vamos lá, nossa aula. Olá, galerinha. Quem de vocês nunca viu uma imagem parecida como essa a seguir? Vamos observar? O que está acontecendo aqui? Será que o que é que está por vir nessa cidade, né? Com essa formação que está apresentando aqui. Na aula de hoje, estudaremos os fenômenos meteorológicos. Mas antes disso, veremos alguns conceitos sobre esse assunto. A gente vai estudar um pouquinho sobre o que é meteorologia, né? É essa ciência que estuda a atmosfera terrestre e que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Mas o que é o tempo? O tempo, gente, ele compreende as condições atmosféricas de determinado local em certo momento. E quais são os fatores que interferem na previsão do tempo? Nós temos alguns fatores aí, a gente vai destacar alguns. As nuvens, elas interferem, as massas de ar, as frentes frias, as frentes quentes, a temperatura da região, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Falando sobre as nuvens, a gente pode perceber que existem alguns tipos de nuvens, né? As nuvens cinzentas e as nuvens brancas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 tipos básicos de nuvens. A gente vai mostrar algumas imagens para vocês poderem identificar esses tipos de nuvens que a gente pode encontrar no nosso clima, no nosso... Os estratos, como vocês estão vendo aí nas imagens, são nuvens cinzentas que se assemelham a um nevoeiro. Elas formam-se em camadas superpostas, né, umas sobre as outras, e sua presença pode indicar sinal de chuva. Então, apareceu esse tipo de nuvem no céu, há uma possibilidade, há uma probabilidade grande de que se chova naquele momento. Outro tipo de nuvem são os cúmulos. São nuvens com aspectos de flocos de algodão, né, como a imagem está mostrando aí para a gente. Sua presença no céu é sinal de tempo estável. O que é estável? Ou seja, firme, né, sem chuva. Já os cirros são nuvens altas, largas, de cor branca, né? Essas mais esparsas, mais distantes umas das outras. São formadas por finíssimos cristais de gelo e sua presença no céu indica ausência de chuva, ou seja, não há possibilidade de chover nesse momento quando os cirros estão presentes no céu. E os nimbos são nuvens de cor cinza escuro, né? São essas mais fechadas. E geralmente quando elas estão presentes no céu, isso indica uma possibilidade muito grande de chuvas. Ok? Temperatura. Vamos falar agora um pouquinho sobre temperatura sentindo na pele. A temperatura é facilmente percebida por qualquer pessoa ao pensar nos dias frios e nos dias quentes. A gente percebe, né? Hoje, por exemplo, está um dia frio, né? Nós estamos no inverno, no finalzinho do mês de julho, próximo ao mês de agosto, termômetros. Aí de um lado nós temos
o termômetro que é usado para medir a temperatura do nosso corpo. Tem sido muito utilizado o termômetro hoje, né, por conta da pandemia, para identificar a febre, né? A gente tem usado mais o termômetro a laser, né? É um termômetro diferenciado, aquele que é apontado ali na direção do nosso corpo e mede a temperatura. Não precisa ter o contato com a unidade do ar, umidade do ar, chuvas e secas. A umidade do ar contribui para uma previsão mais correta do tempo. Quanto maior for a umidade do ar, maior será a probabilidade de chover. Então, em dias chuvosos, a umidade do ar ela é mais alta. Em regiões de clima seco, lugares onde a quantidade de chuva que cai em um determinado lugar pode ser medida com um aparelho chamado pluviômetro. Aí na foto tem um exemplo dele, né? Você pode perceber o pluviômetro, né? Ele mede a quantidade de chuva que caiu naquele determinado lugar. Como é que é feita essa medida? Esse instrumento mede a quantidade de chuva em milímetros, né? 1 milímetro de chuva que cai dentro dele significa 1 litro de água por metro quadrado. E é assim que a gente consegue fazer o cálculo da quantidade de chuva que caiu naquela região, naquela cidade, naquele local. Chuvas leves, por exemplo, correspondem à precipitação em o vento. A velocidade e a sua direção. A velocidade e a direção influem na previsão do tempo. Conhecendo a velocidade dos ventos, pode-se prever quando uma massa de ar chegará a um determinado lugar. Para medir a velocidade dos ventos, é utilizado um aparelho chamado anemômetro, que é esse que a gente está vendo aí agora. Esse aparelho possui um dispositivo que registra o número de rotações no intervalo de tempo. E são essas rotações que vão indicar a velocidade do vento. Isso é importante para você conseguir prever, né, se vai chover ou não em um determinado lugar. E aí, chuva. A direção dos ventos pode ser conhecida por meio de um dispositivo chamado biruta. A gente vai ver daqui a pouco o que é essa biruta. Esse aparelho tem forma de um saco aberto nas extremidades, sendo a maior delas fixa. O ar penetra através da extremidade fixa e sai pela outra extremidade. O fluxo do ar alinha a biruta com a direção do vento. Então, ó, veja ela aí, essa alaranjada com branco. A gente consegue perceber a direção do vento através da biruta, né? E ela geralmente é usada em aeroportos para auxiliar a orientação da decolagem e aterrissagem dos aviões. Então, sempre em aeroportos vão ter essas birutas para indicar qual é. Agora vamos fazer uma atividade legal. Agora é com vocês. Depois de a gente ter falado um pouquinho sobre o clima, sobre a temperatura, sobre o tempo, tá na hora da atividade. Bem simples. Você deve sair no quintal de sua casa, pode ser agora ou pode ser em outro momento, e observar as nuvens no céu. Você vai observar, fazer anotações sobre os tipos de nuvens e suas características. O horário da observação, o que você viu, que tipo de nuvem você observou. Né? É só dar uma olhadinha nesse material aqui que você vai perceber quais os tipos de nuvens que existem.